Segurança é um assunto que interessa a todo mundo. No último fim de semana aqui em Governador Valadares, nós tivemos o registro de 3 mulheres assaltadas em pontos de ônibus aqui na cidade. 2 no centro da cidade, ali em frente à Faculdade de Direito, isso no sábado, e a outra num ponto de ônibus na Avenida Marechal Floriano. E a gente vai conversar aqui agora com o Tenente Eduardo, que vai explicar pra gente a respeito dessa situação. Tenente, temos recebido muitas reclamações a respeito de insegurança na cidade. Todos os assaltos foram cometidos à mão armada. O que a polícia tem feito para evitar, para coibir esse tipo de situação que a gente tem aí esses registros, né, de que tem acontecido? Boa tarde. A Polícia Militar ela está constantemente monitorando, né, esse tipo de delito, né? O crime de roubo é um crime que a Polícia Militar tem conhecimento de que realmente ela traz muito desconforto, muita insegurança à população de bem, e por isso mesmo esse tipo de delito ele é monitorado diariamente por todos os níveis, né, de gestão, tanto estratégica, tática e operacional da Polícia Militar. Esse acompanhamento ele é feito diariamente. Nós temos o nosso serviço de inteligência que monitora esses autores contumazes, pessoas que lidam ali residem, né, em situação de rua. Essas pessoas são cadastradas, muitas vezes abordadas pelas nossas guarnições, cadastradas, para que justamente nós possamos ter aí conhecimento das pessoas que estão circulando pelo centro da cidade e muitas vezes são propensos aí a se tornar autores desse tipo de crime. Tenente, muita gente fala que esses crimes têm sido cometidos principalmente por esses moradores em situação de rua. Isso é uma realidade? Condiz mesmo com essa situação? É uma situação, é um fenômeno realmente que tem acontecido, principalmente na nossa cidade. O número de moradores em situação de rua tem crescido e é uma questão social, né, que tem que haver aí uma união de esforços, né, entre os entes públicos para podermos minimizar essa situação dessas pessoas, tornar essas pessoas, trazer a elas, né, os direitos que elas têm, para poder tirar essas pessoas dessa situação. Muitas vezes elas, algumas ligadas aí ao consumo de drogas, né? A gente percebe aí pelas ruas usuários de drogas, então é uma realidade que enfrentamos hoje e, como eu disse, a Polícia Militar, através dos seus serviços ordinários, eles vão fazendo a abordagem, acompanhamento dessas pessoas, verificando a situação. Muitas vezes essas pessoas residem em outras cidades, não têm condições. Muitos militares já fizeram, inclusive, ações para poder proporcionar condições dessa pessoa sair da cidade, retornar para o seu lar, né, voltar para a sua cidade natal e justamente para poder minimizar esse quadro que hoje em dia a gente observa na cidade. A gente percebe que às vezes também essas pessoas têm essa oportunidade de voltar para casa, mas acabam retornando para a cidade e vindo para a rua, né, Tenente? Sim, sim. As pessoas que muitas vezes elas vivem nessa situação, muitos não saem, não porque não querem, né? Às vezes tem essa oportunidade, mas como você disse, eles acabam retornando, muitas vezes porque não conseguem se enquadrar em uma situação na sua cidade de origem, junto com a família, não tem um bom convívio, então acabam retornando. Muitos têm problemas de desequilíbrio, né, mental, então acabam retornando às ruas, né? Agora, falando a respeito da questão das câmeras de olho vivo, que também é uma outra situação que as pessoas falam, né? Reclamações chegam pra gente. Tem várias câmeras de olho vivo. Essas câmeras estão funcionando? Elas têm auxiliado a polícia a impedir esses crimes ou então a conseguir pelo menos identificar quais são esses criminosos? Sim, as câmeras de olho vivo, elas são uma ferramenta fundamental na execução do policiamento da cidade, né? Principalmente na área central, onde praticamente quase todas as nossas câmeras estão instaladas. Elas nos auxiliam muito. Nós temos funcionários civis que operam essas câmeras juntamente com o apoio da equipe do Copom, né, que realiza a comunicação, faz a ligação direta
das pessoas que estão monitorando as câmeras com as viaturas que estão na rua. Então, essa ligação ela é instantânea. A partir do momento que eles percebem alguma movimentação suspeita de alguma situação, algum indivíduo mexendo em alguma bicicleta, por exemplo, ou tentando forçar alguma porta, eles acionam imediatamente a guarnição policial que está mais próxima e ela vai lá, a guarnição toma as providências que têm que ser tomadas. Então o olho vivo está funcionando, os operadores estão atentos a todos os movimentos suspeitos porém, como qualquer outro tipo de ferramenta, né, pode ser que alguma câmera ou outra não esteja funcionando, mas na maioria das vezes todas as câmeras estão funcionando e dando um retorno aí, muitas vezes para a gente conseguir prender esses autores, né? Nós temos aí registros de diversas ocorrências onde autores têm sido presos justamente com o apoio do olho vivo, né? Esse monitoramento desses autores, a comunicação com a viatura que está em campo, né? E a consequente prisão dos autores. Obrigada, Tenente Eduardo, pela sua participação. Lembrando, gente, que qualquer situação, qualquer informação que você tenha a respeito dos assaltos, a respeito de algum possível infrator, não só pode, como deve entrar em contato com a polícia pelos telefones 190 e também pelo telefone 181.